Olá, eu sou o Danilo. Estamos começando mais um podcast da Blue, que é o Bluecast. Você sabia que as maiores ideias já nasceram de reclamações? Você sabia que é possível transformar uma reclamação em um feedback, transformar uma reclamação em uma estratégia? Então, nesse podcast de hoje, a gente vai falar principalmente sobre como transformar reclamações, feedbacks em estratégia. Eu estou aqui com a Nívia. Olá. Vamos falar com uma pessoa maravilhosa que é cliente, amiga, que é a Sirlene. Sirlene, se apresenta, fala um pouquinho quem é você, de onde você vem, suas experiências. É um bate-papo, fica à vontade. Boa tarde a todos. O meu nome é Sirlene, eu tenho aí mais de 30 anos de experiência na área de experiência, né, e atendimento ao cliente, e atualmente eu estou à frente da Superintendência de Operações da Caixa Consórcio. Então ali eu sou responsável pelo atendimento ao cliente e pelo momento mágico que a gente chama, que é a hora da entrega do bem, quando ele é contemplado e vai receber o bem dele. Você faz parte do sonho do cliente, né? Se Ex você não entregar o sonho dele, Exato. é Ele complexo. sonha e a gente concretiza. Isso aí. Essa é a hora de concretizar o sonho, né. Perfeito. E Ok. Si, gostaria de entender com você um pouquinho, o que te motivou a trilhar toda a sua carreira voltada à experiência do cliente, ao atendimento em si com o cliente? Uhum. Eu acho que não foi uma motivação, eu acho que foi vocação. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos, e nessa época, assim, a gente não tem muita noção do que a gente quer. E eu fui É. trabalhar numa agência bancária, isso faz realmente muitos anos, não existia nem a internet ainda no formato de hoje, então era atendimento ao público ali direto, né, e foi uma coisa muito intuitiva, porque eu gostava muito de atender as pessoas e de resolver problemas, Uhum. né. Desde aquela época, assim, era uma satisfação muito grande. Às vezes, alguns colegas se escondiam embaixo do balcão para não atender, via aquele cliente que era mais crítico entrando e se escondia, e eu gostava de ir lá e atender e enfrentar a fera e resolver os problemas, né. Então acho que foi mais a vocação do que uma motivação mesmo. Perfeito. Você é formada em letras, né, Si? Sou formada em letras e depois eu fiz uma especialização em qualidade. Ah, perfeito. E você acha que essa tua formação, principalmente na parte de letras, influenciou no teu comportamento, em como lidar tanto com as pessoas e também na tua profissão? Totalmente. Eu fiz letras não querendo fazer letras, o meu grande sonho era fazer jornalismo, então a gente começa a entender os movimentos da vida, né, como que acontecem, só que como eu falei era lá atrás, a gente tá falando do anos 90, Uhum. então no município que eu morava, que era São Bernardo, tinha uma universidade, que era a faculdade na época metodista, que era referência em jornalismo, Uhum. só que tinham 80 vagas, somente, Nossa, né, era um então público bem nichado mesmo. bem nichado e eu não passei no vestibular. Aí foi uma grande frustração, estudei mais um ano, eu falei: "Não, eu vou fazer jornalismo". Por que que eu queria fazer jornalismo? Eu acho que era uma coisa que eu entendia que naquele mundo, ele ia me levar para outros mundos, na verdade. Conhecer Uhum. novas coisas, investigar, buscar a causa, né, de algumas coisas que aconteciam. E aí, de novo, eu não passei no vestibular. E era um vestibular muito difícil, era uma prova dissertativa. E aí, para um curso, sobraram vagas. Pra você ter uma Uhum. noção, né? As pessoas não passavam e sobraram vagas para o curso de letras. E Entendi. aí, eu me inscrevi nesse curso e comecei a cursar. Mas rapidamente eu percebi que eu não tinha nenhuma vocação pedagógica. Entendi. Só que o É porque é lado bem diferente, né? bem diferente, mas assim, o lado da comunicação e da redação me encantavam, Perfeito. né. E aí quando a gente fala de atendimento hoje, é comunicação, né, então foi aí que 100%. tudo começou. E aí o seu sonho era fazer, né, jornalismo e olha onde você está Pois hoje, é, né, está pois no é. A Bluecast. gente fica buscando é verdade, eu tô aqui querendo ou não, né, tô do lado de cá talvez das câmeras, Não, mas verdade, eu não tinha pensado sobre tá essa hora. vendo, tá É vendo? uma figura relevante, principalmente pra gente, né? A gente tem uma parceria aí de praticamente 2 anos. Uhum, A gente já tem um prêmio, né? Foi ouro no Smart, né? Então, exato. o primeiro case que a gente escreveu juntos, né, referente ao que a gente faz com vocês, você já foi, né, ouro, né? E Uhum. obviamente isso é um destaque, né? É super importante. Mas pegando essa questão de CX, de experiência do cliente, muitos atendimentos ou muitas empresas encaram o atendimento como se fosse uma execução de algo, de uma tarefa, às vezes até um problema. Como é que você conseguiu pegar essa questão do atendimento,
não olhar ele só como um problema ou como um trabalho e transformar isso numa estratégia, usar essas informações do atendimento como estratégia para o teu negócio? Eu sou muito feliz em trabalhar numa empresa que a gente tem fácil acesso, né, à presidência, aos gestores, e é uma empresa muito preocupada e focada na experiência do cliente, né? Então, eles entendem, acho que encurtou muito o caminho, de que não tem outro meio da gente seguir e ter sucesso se não for pensando no cliente, né? E aí, a área de atendimento, ela é cheia de insumos para isso. Então, a gente tem aquele cliente que liga pedindo o cancelamento Uhum. e que, no fundo, o cancelamento, ele deriva de ou uma dificuldade que ele tem ou alguma insatisfação que ele tenha. Então, ali a gente já tem vários insumos para melhorar o produto, para melhorar a qualidade da venda, para ter novas ofertas para o cliente, né? Quando ele reclama um defeito, também é uma oportunidade, né? Aí eu falo defeito no processo, né? Sim. Que ele está apresentando, talvez seja uma oportunidade que a gente tenha de automatizar alguma coisa. Sim. E aí, então, assim, ele está totalmente ligado, né? E o atendimento, ele tem que estar ligado à estratégia da companhia, né? O tempo todo. Isso é verdade. O time de atendimento tem que estar ligado ao planejamento estratégico. Então, ele não é um custo. O que a gente tem que fazer é reduzir custos com coisas que uma máquina poderia fazer, né? Tudo aquilo que é repetitivo e que uma máquina pode fazer, não precisa realmente. Então, a gente tem que estar muito ligado a isso. E a gente já Entendo. chegou, né, Dan, também falar em vídeos passados aqui no canal da Blue também, do quão rico é os dados que o cliente te passa em linha, né? Da fala dele. Então, todos esses dados são muito ricos, até para você conseguir melhorar os teus processos internos. Inclusive, pessoal, você que está aí em casa, convido vocês a também assistirem esse nosso vídeo que nós construímos com muito carinho para vocês. E a gente vai deixar aqui linkado nos comentários para vocês assistirem também. Perfeito. Sim, a gente falou sobre cliente, né? Como que você transforma, às vezes, um feedback, uma situação em algo estratégico. Você tem algum case de algum cliente que, sei lá, te procurou, e aí tô falando de atendimento, que você conseguiu transformar talvez uma experiência que não tenha sido tão boa? E óbvio que a experiência ela é individual, não necessariamente é um problema do produto, mas às vezes um problema de como que eu uso o teu produto, porque às vezes eu tô frustrado com algo que eu construí que não tinha nada a ver com aquilo que eu comprei. Como é que você transformou, por exemplo, talvez uma frustração, talvez um feedback não tão positivo de um cliente referente à experiência dele, em uma coisa que você conseguiu converter isso para algo muito positivo, conseguiu transformar isso, capitalizar isso numa coisa e transformar em algo estratégico? A gente tem coisas diariamente. E quando eu falo diariamente, não exagera. Diariamente mesmo a gente tem feedbacks. E hoje a gente tem ferramentas para nos ajudar nisso, né? Então, por exemplo, um caso que a Blue ajudou muito a gente. A gente tinha um volume de chamadas para um ponto que era a vistoria. Só que como todas as chamadas dependem de um humano e essa pessoa no final tabula o que aconteceu, em geral ele queria saber sobre o andamento do processo dele da fase de vistoria. Só que aí a gente processando massivamente as ligações, a gente encontrou coisas que aconteciam em todas as ligações, que era a palavra link. E aí a gente entendeu, não, o cliente está com algum problema no link. E aí a gente descobriu que para alguns e-mails ali, o link da vistoria chegava quebrado e ele precisava ligar para resolver isso. Então, assim, massivamente, e eu tinha pessoas ouvindo o cliente falando aquilo, só que tá lá num BPO de atendimento, né? Ele atendeu, terminou, outra ligação. Então, a tecnologia, ela traz esse tipo de coisa para a gente rapidamente atuar. E aí a gente atuou e não teve mais ligações, aquele volume de ligações que a gente tinha. Mas nunca tinha chegado pra gente a palavra link. Eu falei, mas a gente nunca ouviu que tem problema. Foi até uma surpresa, Foi até uma surpresa, né? E aí são pequenas coisas. Por exemplo, a gente lançou um novo workflow do uso da carta de crédito, né? É uma ferramenta que foi construída por nós. E a gente tenta pensar em tudo. Então, a gente pensa na segurança, a gente pensa na legislação, nas APIs que vão gerar ali o link entre as plataformas, na experiência do cliente e tal. E aí a gente idealiza, tá perfeito. Aí a gente coloca para o cliente usar. Aí o cliente vai usar, aí vem um detrator no NPS. Você fala, mas gente, a gente mudou, a gente deu um salto quântico da experiência que o cliente tinha para agora e ele está reclamando, né? E aí uma das grandes mudanças que a gente fez foi trazer para o mobile. Então, antes o cliente só conseguia fazer isso de um desktop, de um computador,
e nessa nova versão ele consegue fazer do celular. E aí, quando o cliente foi usar isso no celular, ele falou assim, mas por que eu tenho que ir na galeria de fotos para anexar o documento, sendo que eu poderia habilitar a câmera e Já tirar a tirar uma foto? foto e já ter tudo E a ali gente na mão, fala, né? é óbvio, É. né? É muito óbvio. Você falar, Sim. mas Sim. você precisa do feedback do É. cliente. É que a gente não consegue pensar em tudo. Sim. Você não consegue, às vezes, talvez, ouvir todos os clientes de uma única vez, né? Exato. E assim, por mais que a gente pense, eu falo que o desenvolvedor desenvolve e o usuário usa. E ele que vai usar, e ele que sabe onde que está, né, o ponto bom e o ponto fraco. Então você fala, é uma bobagem, mas Não. para ele faz uma diferença gigante, não faz sentido. E aí a gente vai lá e muda e coloca essa experiência para ele também. Você leva em consideração que ele fala para construir a experiência para ele, né? Exato. Mas você tem que estar pronto para ouvir, É. né? E não tratar, mas é assim mesmo. Ou tratar só com uma reclamação e falar, nossa, de novo, reclamando da mesma coisa e desconsiderar aquilo que é falado, né? Às vezes, uma reclamação, um desabafo tem um mundo de um universo de melhorias que você poderia implementar, né? Exato. E a gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas fica ali, né? Sim. Aí a gente olha de novo, a gente acata, a gente coloca ali naquele banco de ideias, olha para a estratégia da empresa, porque não adianta eu sair desenvolvendo um monte de coisa Se não tá alinhado com a se não está estratégia, alinhado né? com a estratégia. Então aí a gente vai colocando as coisas e vai melhorando aos poucos. Perfeito. Se a gente for olhar hoje, né, você tem, obviamente, um atendimento mais enxuto quando se fala, por exemplo, em posições de atendimento. Como é que você equilibra, que a gente está falando, obviamente, no atendimento de excelência, como é que você equilibra uma operação mais enxuta com um atendimento mais humanizado, sensibilizado? Como você equilibra esses dois mundos, essas duas situações? Tirar tudo que é básico, né? Que é um conhecimento que tem nas nossas cartilhas, que tem no nosso website, que é a legislação do produto. Tudo que é repetitivo, deixar a inteligência artificial, desde que ela seja generativa, né? Para o cliente perguntar do jeito dele e ter uma resposta, deixar o atendimento automático. Só que, e o humano tratar a exceção. E deixar um caminho fácil para o humano. Porque no final do dia, quem consome o produto é um humano, né? E ele, muitas vezes, ele lê, tá lá, tá clara a instrução, mas ele quer falar com alguém para ter certeza de que o entendimento dele está correto. E segurança também, né? E segurança Às vezes você fica também. falando com uma máquina a todo momento, você fica apreensivo, né? Então, dependendo do público também, né, que você tá falando. E a gente tem várias gerações consumindo. Então, a gente tem quem está entrando agora e quem está lá com 50, 60 anos, né? Os mais desconfiados. Os mais desconfiados e... Nem sei se são os mais desconfiados. Não sei se eu classificaria assim, mas são outras formas de atender, né? Outras formas. Então, você tem que ir adequando. Você tem que ter o automático e você tem que ter o humano também. E eu acho que a empresa, de novo, né, tem que estar na estratégia dela isso. Se o cliente está no centro, o cliente é um humano. Então, não dá para a gente pensar só em tecnologia, né? Tecnologia tem que ajudar, mas não substituir o humano em tudo. Até porque se você fala, por exemplo, que você vai ter inteligência artificial, mesmo que generativa, né, no atendimento para facilitar a vida do humano que ligou e do humano que vai atender talvez os casos mais excludentes, se você não tiver talvez processos muito bem definidos e jornadas muito bem desenhadas com base na experiência de cada cliente, a inteligência artificial vai ser super rápida na resposta, mas ela vai deixar o cliente insatisfeito de maneira muito mais rápida também. Então, tipo, para ele o processo não está bem definido, eu replico um processo não tão bem definido, baseado em experiência, e o cliente fica insatisfeito mais rápido. Ao invés de demorar 1, 2 dias, ele fica de imediato. Eu acho que faz muito sentido quando a gente olha para uma operação ali enxuta, e olhando para todo esse movimento, como é que você vê, por exemplo, às vezes se você tem alguma resistência, por exemplo, interna, seja das áreas como um todo, olhando para esse movimento quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente fala de mudança de conceitos internos, você também enfrenta essa dificuldade dentro, assim, do teu dia a dia, além de resistência no próprio cliente, mas dentro ali de casa, você encontra alguma resistência para isso, não? Não, eu acho que a resistência, em geral, ela é proveniente do medo, né? Em geral, assim, a gente é ser humano, a gente tem medo. Então, pode ser medo de perder a relevância. Mas você vai colocar a máquina para fazer isso e o que eu faço? Né? É medo da máquina sair falando, entre aspas, qualquer coisa, né? Mas eu falo, a gente treina 30 pessoas. Cada uma vai entender de um jeito, né? Se a máquina errar, vai ser de maneira massiva. Ela vai errar na mesma coisa. Enquanto o humano pode errar em coisas diferentes, né? Então, eu acho que é desmistificando e mostrando o benefício. Só que uma coisa é importante, você pode reduzir ali a primeira linha de atendimento, mas você tem que ter um time grande trabalhando na curadoria dessas informações e retroalimentando o sistema.
Sim. Porque não dá para esperar. Antes a gente desenvolvia uma coisa, daqui 6 meses vai ter uma atualização. Uhum. Hoje não dá para ser assim. Conforme a coisa vai se desenvolvendo, no outro dia você já tem que mudar. Então você tem que ter tecnologia, e tecnologia que você tenha baixa customização, né? Que seja fácil a customização Sim, para sem estar dúvida. sempre em dia ali com a necessidade do cliente. Mas eu acho que assim, grandes resistências a gente não tem. Não tem enfrentado, pelo menos, né? E todo mundo atua com muito juízo, né? Para não. Bacana. E você conseguiu perceber, a gente falou aqui bastante, né, de como colocar o cliente no centro. Você já trabalhou com vários públicos, né, perfis, inclusive, de clientes. Você acha que o perfil do cliente durante toda a sua jornada mudou muito? Como que você classificaria isso? Eu acho que a gente vive num desafio aí das gerações, né? Que estão chegando. Porque hoje, seja uma geração X, uma geração Y, Z, ninguém quer esperar. Todo mundo quer agora. Uhum. Ah, mas eu mandei um WhatsApp, você viu e não respondeu, mas tem uma fila de espera. Não é porque eu vi, eu vou conseguir responder. Sim. Às vezes é uma resposta mais complexa, né? Então, a gente tem que estar pronto para atender todos os públicos, mas em geral é a velocidade. Ninguém quer esperar. Ninguém tem paciência de esperar. Ao passo que muitas vezes a gente sempre trabalhou no call center com atendimento 80-30. Uhum. Atender 80% das chamadas em até 30 segundos, né? Então, Sim. para o cliente não esperar. Hoje eu percebo que o cliente não se importa tanto de esperar um pouco mais. Não precisa ser em 30 segundos, pode ser em 1 minuto, desde que eu tenha um atendimento resolutivo na primeira chamada, né? Eu acho que isso é o mais importante. Só que assim, esses públicos estão mesclados e a gente tem que estar pronto para atender todos, né? Sim, isso é É um interessante. grande desafio. Sem dúvida. Quais estratégias você percebe, ou você adota, ou você tem isso vivo dentro do teu local de trabalho, com o teu time, que você adota para que as inovações possam surgir de forma muito mais natural? E como que você faz isso se tornar um processo vivo? Porque se a gente está falando de inovação, pensar em tecnologia, jornadas diferentes, um modelo diferente de atendimento, para que reflita, por exemplo, essa inovação no cliente. O que é que você adota de prática para que isso Uhum. seja recorrente ali na tua equipe, no dia a dia, né? É um desafio para a gente ser líder nos dias atuais, né? A gente está falando dessa pressa que as pessoas têm de fazer a coisa acontecer e de uma ascensão rápida, né? Mas eu acho que o segredo está em engajar as pessoas. Já foi o tempo em que o líder falava, a gente vai fazer isso desse jeito. Se para o seu funcionário hoje não fizer sentido, ele não vai fazer. E ele não vai fazer de coração. Então, eu acho que o grande segredo está em descentralizar essa questão da liderança e ser um orientador. E buscar do time o que a gente vai fazer. Porque toda vez que uma ideia deles emplaca e é sucesso, assim, você ganha esse profissional para outras e ele quer mais, porque é viciante, né? Eu falo que a gente é viciado em entregas. Então, é uma satisfação, assim, que não tem dinheiro que pague. Então, eu acho que é engajar a equipe. E você só consegue engajar se você empodera esse time, né? E tendo a escuta ativa. Às vezes tem coisa que não faz sentido, mas se ele tiver a coragem de falar e a liberdade de falar, ele vai trazer outros insights. Às vezes não é o que ele está sugerindo, mas daquilo surge uma outra ideia, né? Então, eu acho que é democratizar a informação e ter essa permissão para o erro, né? Não é um erro. Vamos tentar num pequenininho e ver o que acontece, né? E se errar, ninguém vai ser punido porque errou. Porque a gente está experimentando, a gente está vendo se vai dar certo ou não, né? Então, isso tem dado muito certo com os nossos times. Criar literalmente uma rede de apoio para aquela pessoa, né? Para ela conseguir pensar e se sentir à vontade também de falar, que eu acho que esse é o principal ponto, né, Si? É isso. Ele tem que ter um ambiente seguro, né? Exatamente. Um ambiente seguro e que ele possa falar e que ele saiba ouvir também, porque às Sim. vezes não faz sentido, né? Ou tem assuntos lá do planejamento estratégico que eu sei e eu não posso compartilhar. Então, às vezes, você tem que segurar um pouquinho porque eu não posso abrir tudo. Não, a gente não pode ir para esse caminho porque não é para ir que a empresa quer ir, né? Então, eu acho que a liderança ela tem esse papel de dar abertura e de dar e dando os caminhos, né? Ainda que a gente não possa contar tudo o tempo inteiro.
E você acha que a tecnologia em si, ela é um aliado para você durante todo esse processo, tanto com o teu time, tanto também para o atendimento com o cliente? Ela é uma grande aliada, né? A gente tem que saber usar, é aquilo, né? É usar o que tem de melhor, é ouvir, a gente não dá conta de estar atualizado em tudo, então a gente precisa dessas pessoas, né, que estão estudando ainda, ou que estão indo para o caminho de pesquisa mesmo, porque é o que eu falei, lá atrás a gente tinha uma forma de aprender, Uhum. né? E era aquilo que chegava daquele modelo. Hoje, quem quiser, o céu é o limite, porque está tudo disponível para todo mundo. Então a gente tem que contar com a tecnologia e as pessoas, né? E de uma certa forma, tem que cuidar também, de uma certa forma não, tem que cuidar da segurança. Porque hoje existem muitas plataformas, mas muitas plataformas que não são seguras. Sim. Então você tem que estar junto com o colaborador e disponibilizando as ferramentas que ele pode usar também para não colocar segredos aí do negócio na rede, né? Que é muito vulnerável hoje se você não tomar conta. Não, sem dúvida. E como Qualquer coisa se torna pode vazar, se torna uma Exato. um mega dor de problema na cabeça cabeça, gigante né? para todo mundo. É isso. Sim, você tem um histórico, obviamente, né, de outras empresas. Você acompanhou, por exemplo, a mudança do circuito de atendimento, da questão de tecnologia, você viu a evolução de muitas coisas, né, quando a gente fala principalmente como líder ali no mercado de contact center, no mercado de atendimento, no mercado de capitalização, no mercado de financiamento, no mercado de forma financeira como um todo. Hoje, você acha que está muito mais fácil, né, comparado com o que estava no passado? Considerando que a gente tem acesso à informação, que o cliente hoje ele é muito mais sabido, vamos dizer assim, no sentido de conhecer muito mais, você acha que se tornou muito mais fácil o processo, por exemplo, de venda, o processo de relação com o cliente? Acho que essa mudança toda, né? Porque a gente está falando de inovação, a gente fala muito sobre tecnologia, ela vem, obviamente, para somar, mas olhando para esse lado, você acha que mudou muito no sentido de estar muito melhor? A gente está num mundo muito, muito melhor. Estou nadando abraçadas hoje no mundo, considerando que a gente está num estágio mais evoluído. Eu não sei se nadando abraçadas, mas eu acho que tudo se tornou muito mais transparente, né? Então a tecnologia vem, o cliente ele chega muito mais bem informado, né? Ele não tem aquele que vem com aquela pergunta que é mais básica, mas em geral ele vem muito bem informado. Uhum. Então eu acho que ajuda, mas também tem muita fake news. Então muitas vezes o cliente ele vem muito informado de inverdades. Né? Então, ao mesmo tempo que ajuda, também atrapalha, porque a pessoa tem. Muitas vezes ela chega com a certeza do que ela está falando é uma verdade. Não é. Ah, mas eu vi um vídeo que o William Bonner falava isso. Não, mas não era ele, né, que falava É um isso. Então, deepfake. a gente está num mundo de fake news. Então, é muito desafiador. Eu acho que é muito bom. Eu acho que as empresas que vão ficar são aquelas que são transparentes e que levam o consumidor e o cliente a sério, né? Mas, de novo, é uma linha tênue. É bom e muitas vezes não é também, porque tem muita inverdade e muitas vezes uma inverdade ela derruba o seu negócio, né? Porque uma mentira que é contada muitas vezes ela se torna uma verdade, né? Sim. Popularmente falando. Partindo do princípio que as pessoas representam a marca, né? Então você representa a marca que você está hoje. Uhum. Qual o maior desafio que você tem enfrentado agora, assim, quando a gente está falando do mundo de consórcio? Qual o maior dor que você tem, assim, que você fala assim, poxa, isso hoje se tornou para mim uma dor, assim, uma dificuldade, assim? Ai, que pergunta difícil. Capciosa, né? É bem capciosa. Eu acho que a gente, no mundo de consórcio, a gente está no momento feliz. Quando a gente fala de taxa de juros alta, então o consórcio acaba sendo uma excelente alternativa, né, para os clientes. Mas a questão da ansiedade das pessoas atrapalha um pouco, porque o consórcio é um relacionamento de longo prazo. Sim. Então você tem duas formas de ser contemplado. Ou por um sorteio, Sim. e aí a gente está falando de anos e que pode demorar para você ser sorteado, Uhum. e você investindo uma parte, ofertando um lance, né? Tem o lance que a gente chama embutido, quando você usa o próprio valor da carta de crédito ou o recurso próprio. Muitas vezes, quando o cliente compra, ele vê como alternativa segura para ele, é uma instituição segura, é uma alternativa para um financiamento que para ele está caro, mas ele quer hoje. E aí ele não tem a paciência de esperar. Então, acho que o nosso grande desafio é passar aí essa arrebentação do primeiro ano.
né? Para ele entender que vai chegar a vez dele e vai acontecer. Mas olhando para o lado consórcio hoje, a gente está num momento muito bom. Que bacana. Como é que você, falando sobre essa questão mais de preparar o time mesmo de atendimento. E aí você vê que a gente obviamente tem um roteiro, mas a gente vai Uhum, trazendo perguntas dentro de perguntas, Sim. porque acaba se tornando muito curioso, sim. né? Como que você prepara o agente, assim, como que é o processo daquele cara que atende para tentar conter, às vezes, essa ansiedade, para conseguir convencer esse cliente, falar assim, pô, espera um pouco mais, né? Tem um pouco mais de calma. Como é que você trabalha isso ali no Uhum, atendimento? Porque ele te procura, né, com essa ansiedade, e a forma que você tem de se relacionar com ele é através do uhum. atendimento. E o que Seja não é É. fácil, né? exatamente, muito difícil, né, quando não tem o tete a tete, né? É bem difícil. Em geral, os clientes relatam: ah, eu estou com problemas financeiros, né? E aí a gente tem algumas alternativas para que ele consiga contornar, mas em geral é retomando aquela questão do sonho dele, né? A questão do financiamento imobiliário. Talvez ele consiga fazer agora, mas ele não consiga honrar esses pagamentos ao longo do tempo, né? Então é trazendo o resgate do sonho dele, o que trouxe ele até aquele momento, né? E as pessoas têm que ter muita escutativa, né? Porque quando você cai, a gente fala numa fidelização de clientes, a pessoa não quer deixar o cliente embora, mas ela está ouvindo uma dor do lado de lá que ela não pode desprezar. Então, É. é tentar trazer as alternativas que viabilizem a continuidade dele com a gente, né? E aí, em última instância, se não der certo, ele fazer a venda, né? Desse produto que ele tem pro mercado, porque ele tem uma aquisição, ele, principalmente quando ele já pagou muitos meses, é uma carta muito valiosa no mercado, né? Mas é tentar trazer para recuperar ali o que levou ele a comprar aquela carta de consórcio e ajudá-lo com estratégias de como ele pode tentar uma contemplação mais rápida, né. Às vezes ele compara produtos do mercado, às vezes ele ouve o vizinho falando, mas é aquilo que a gente falou, nem sempre é verdade, né, o que as É. pessoas estão falando. É verdade, o É fake news, né? é o fake news e é tentar realmente ajudar. Como que eu viabilizo a entrega desse sonho para você, né, como que a gente resolve isso? E a gente falou que as pessoas estão cada vez mais imediatistas também, né? E às vezes, conforme você vai fazendo os pagamentos e não vem a contemplação, isso pode gerar frustração também, né? Uhum. Então é isso que você falou, é muito importante de você resgatar o sonho dele e trazer até um novo olhar, né? E explicar, porque às vezes também ele não sabe que às vezes fazendo um outro aporte, ele consegue também facilitar a contemplação. Então isso também é Exato. muito importante, né? Sim, a gente falou muito no podcast anterior, a gente falou sobre essa questão de liderança feminina, né, e tudo mais, olhando principalmente para esse mundo de CX, né? Eu não quero fazer uma pergunta capciosa, nem pegar você aqui Uhum, por desgovernada. favor, vou até beber uma água. Mas quando a gente olha, por exemplo, você é uma líder, a gente se conhece há um tempo, então você tem um histórico inteiro, você passou por outros locais e você, né, tem uma posição de destaque, tem uma posição de liderança. O teu olhar hoje, olhando para a parte da experiência do cliente, como mulher, como líder, que trabalha à frente de uma grande, né, instituição, como é que você vê, por exemplo, essa transformação, né? Eu, líder mulher, eu consigo ter uma sensibilidade maior, quando eu vou tratar talvez uma dor do cliente. Você acha que tem essa você consegue ter talvez uma sensibilidade diferente quando você olha para o mundo, assim, comparado com o que a gente já tem passado aí, tantas e tantas Uhum. transformações que não deram tão certo, mas olhando pelo teu olhar, você acha que essa contribuição dessa maturidade feminina, desse teu jeito de dar, que você é amável, você é doce, super educada, meiga, que você tem um jeito Ó. de lidar maravilhoso. Você acha que isso influencia nas relações com o cliente no final? Eu acho que influencia, e eu gosto de falar da mescla, né, Sim. porque se a gente for do lado muito feminino, eu acho que a mulher é muito detalhista. E é aquilo que a gente fala, às vezes o detalhe do detalhe do detalhe não importa, né, mas a gente tem que trazer esse olhar e dividir com a empresa para ver, eu também não posso desprezar, né, tem um ser humano do lado de lá, quem está fazendo atendimento também é um ser humano e tem um sentimento. Às vezes o cliente ele está reclamando de uma coisa. Só que o problema não é a reclamação exatamente, tem alguma coisa por trás daquela reclamação, que a gente fala do sentimento, que a gente faz de tudo para pegar aí, né, quando a gente fala de speech analytics, de Sim, entender esse sentimento. Então eu acho que é uma mescla importante, né, a gente estava falando há pouco até que muitas vezes a gente tentou se igualar sim. aos homens, né, não, porque tem que ser mais dura, e às vezes a gente percebe até ao lidar com o cliente.
eu dar uma resposta enquanto mulher, ele ouve, mas quando vem um homem e dá a mesma resposta, muitas vezes é recebida de forma diferente. Então, eu acho que faz diferença, mas eu gosto da mescla. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à montanha, né? Mas eu acho que tem um lado muito latente nosso de olhar além das palavras. Eu acho que o homem é muito mais prático, né? E a mulher, nesse detalhe, ela acaba pegando aí sentimentos que estão ocultos e que muitas vezes passam despercebido. Sem dúvida. Eu acho que essa sensibilidade feminina, para mim, é importante para o negócio como um todo, né? Porque você não precisa ser o cão, né? Uhum, Podemos dizer assim. Você pode ser uma mulher educada, uma mulher elegante, uma mulher gentil, uma mulher sábia, mas que consegue colocar o teu ponto de vista com sabedoria e conduzir da forma correta, como qualquer outro profissional poderia fazer isso. Então é uma mescla legal, concordo Interessante. plenamente contigo isso. Era essa pergunta, eu falei assim, né? Eu Deixa eu ver quero se fazer não é capciosa demais, deve ser. se não é uma pergunta capciosa demais. Se você tem enfrentado ou você enfrentou algum desafio assim que no mundo mesmo, no universo, olhando para a experiência do cliente, que você falou assim, caramba, essa dor aí que ele me trouxe é nova demais, eu não vou saber como lidar. Você encontrou algo desse tipo que você falou assim, meu Deus, essa aí eu não estava preparada. Olha, eu acho que. Não sei, essa pergunta foi capciosa. A anterior não foi, essa Não, foi, né? Eu acho que essa foi, mas eu acho que. Não, assim, porque em geral as coisas que satisfazem o ser humano são muito parecidas, né? E assim, eu acho que é aquilo que a gente está falando da transparência. Eu acho que tem coisa que não dá para fazer. Então, se vem alguma coisa, não me recordo de nada muito assim fora do roteiro, mas é assim, é olhar e falar, cara, isso não dá para fazer, né? Mas o cliente ele não aceita só o não dá. Eu acho que é não dá por quê? Porque o nosso produto, seja ele qual for, é assim. É assim. Eu acho que a gente passou muitos momentos de dor, a gente passou pandemia. Verdade. Que eu acho que esse momento, na época da pandemia, eu trabalhava numa administradora de condomínios. E assim, foi o caos, porque as pessoas não ficavam dentro de casa e elas passaram a ficar dentro de casa. Então, se as pessoas tinham problema na empresa, elas passaram a ter problema nos condomínios, né? Então, acho que a gente teve momentos desafiadores, né? Mas eu acho que nada que tenha sido insolúvel, Bacana. assim, de não achar. Mas eu acho que a gente tem que ter franqueza e transparência. Nem tudo dá, né? E às vezes a gente tem que falar, esse produto não é para você, né? Eu não consigo ir além. Mas a gente sempre tenta, no final, ainda que a gente termine uma relação ali com o cliente, a deixar as portas abertas que talvez agora não foi, mas amanhã seja, né? Eu falo que o cliente ele pode ter problemas na jornada dele, né? Isso é natural, né? Ainda mais quando a gente fala lá num relacionamento, um consórcio de 8 anos. É natural que em algum momento surja alguma coisa, mas ele sempre vai lembrar de como você tratou essa dor dele, né? Do quão cuidadoso você foi, do quão respeitoso você foi, da agilidade. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, não tem nada que seja insolúvel, mas às vezes o nosso relacionamento tem que terminar ali mesmo, É mas igual casamento, né? é igual Você que casamento. acabe. É isso, e naquele Tudo. momento que você contratou Foi fazia bom enquanto sentido. durou, né? E às vezes não faz mais. Às vezes você tá lutando por uma coisa que não faz mais sentido, né? Deixar o cliente ir também é um respeito à relação, né? E numa jornada, quando a gente fala de 8 anos de um consórcio, pensa o quanto o mundo muda, né? A gente tá falando que 6 meses você já tá obsoleta. Verdade. Você já tem que mudar o fluxo, a jornada, porque já não serve mais. Então, em 8 anos, vão acontecer muitas coisas. É verdade. Bacana. E se, que dica você poderia dar? Porque hoje a gente tem uma galera nova, né? Vindo com todo vapor aí, com bastante energia, assumindo, inclusive, posições de lideranças em grandes organizações. Então, eu queria entender um pouquinho com você qual dica que você daria para essas pessoas que estão começando agora também numa posição de liderança, colocando sempre o cliente no centro. Uhum. Eu acho que você tem que se manter sempre atualizado. Você tem que entender que você chegando agora, você tem que saber ouvir as gerações passadas, né? Como eu falei, quando a gente estava na era analógica, a gente resolvia as coisas, às vezes, de uma forma muito simples, né? Às vezes era... Quem é da época do Fusca, lembra? Que era uma coisa simples. Ele quebrou, você tirava a
a alça ali de uma sandália havaiana e fazia correia e ele voltava a andar. Então, hoje, assim, hoje é um computador que tem ali. Então, a gente acabou tendo uma complexidade grande para as coisas também. E, às vezes, uma solução simples resolve. Então, inovação não é só tecnologia. Então, vamos pensar fora da caixa e vamos ouvir. E os mais velhos, eles têm que também estar se atualizando, né? Eu tenho 53 anos, falo aqui com, né? E tem Parece pessoas não, de parece. 53 Uma pele anos. maravilhosa, Obrigada. Pleníssima. Mas assim, eu me sinto muito jovem quando eu lido com essas pessoas. E assim, eu acho que os meus liderados, hoje o meu diretor, ele é mais novo do que eu. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que deixar isso para além da idade. Assim, a gente tem que estar atualizado e a gente tem que saber ouvir. Para a galera que está chegando, mantenha-se atualizado. Você tem que estar atualizado. É super válido o que você está trazendo, mas assim, escute as pessoas que já passaram por coisas que às vezes eles sabem o caminho, isso não vai dar certo. Então, né, saiba respeitar também, não é tirando as pessoas mais velhas que tudo vai fluir melhor. Exatamente. Acho que o respeito Bacana, ali. visão legal. Eu gosto dessa visão que você traz com uma parcimônia legal, da tua visão sobre o todo, né? Quando a gente olha, por exemplo, aí, sei lá, no mercado, você tem algumas empresas que estão passando por dores e tem muita empresa que acha que a experiência do cliente não é válida, né? Que não vale a pena investir nisso, não vale a pena se dedicar tempo a criar jornadas que transfiram essa experiência ali do atendimento para o cliente. Porque a gente sabe que a experiência do cliente, ela começa na internet, no momento que ele está procurando sobre a tua marca, é ali aquele momento que eu começo a entregar a experiência. O atendimento é uma ponta, né? Não é responsável pela experiência como um todo. O que você diria para essa empresa, para essa área, para esse gestor que quer adotar, ou quer implementar, ou quer focar na experiência do cliente? Vale a pena? Vale muito a pena. Eu acho que a empresa que não olhar para isso, como diria o Justus, ela está fadada ao insucesso, né? Não tem como, porque é o que a gente falou. Quem consome, no final, é um humano. Sim. Né? Então, ele quer uma relação humana no final. Ainda que seja por meio da tecnologia, ele quer uma relação humana. E é ele que vai te falar o caminho, se o produto está bom, se não está bom, se dá para melhorar. Então, se você não olhar para a experiência do cliente, não vai ter empresa amanhã. Isso é uma certeza. Perfeito. E olhando para aqueles profissionais que acham que tecnologia não é capaz de trazer, por exemplo, o feedback do cliente, ou não é capaz de enriquecer, por exemplo, um portfólio de produtos ou corrigir a rota, o que é que você diria? Eu diria que é possível, sim. Desde que elas estejam bem calibradas, Alinhadas. né? Assim, de novo, o Speech Analytics, né? Que a gente trabalha sim. junto ainda, né? Porque Sim. não deu, a gente não constrói e deixa lá. Sim. É o vivo, né? tempo, é vivo, é o tempo inteiro. E assim, ele acelera muito o nosso aprendizado. Então, antigamente a gente ouvia lá 4 ligações de cada atendente, e aquilo era um diagnóstico, né? Hoje a gente ouve 20 mil chamadas e traz o que é importante Exato. de verdade, né? Para o cliente, o que é repetido e tal. Então, não tem, a gente tem que estar junto. É a tecnologia e é o humano. Só que a tecnologia, ela olha, em geral, o que passou. Né? E é o humano que tem essa capacidade de olhar para onde a gente vai. Então, tem que aliar os dois, não tem jeito. Não tem outro caminho. E a gente vai ter que saber conviver. Perfeito. Olha, tá vendo? Se você é empresa líder que acha que tecnologia não ajuda, olha lá, o feedback da Sirlene, maravilhoso, com feedback de quem usa. Então, ó, pode procurar a Blue aí nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de falar sobre tecnologia e como aliar as coisas, tecnologia mais humano, para que você tenha aí resultados extraordinários, igual a Sirlene vem tendo ali no atendimento dela também. Perfeito. Si, queria te agradecer. A gente chegou ao fim, é uma conversa rápida. Uhum. Parece até que passou 10 minutos, mas a gente já Pois passou um pouco é. mais de meia hora. É uma conversa rápida. Quero te agradecer por esse momento, dedicar tempo. Tá de férias, inclusive, mas eu ia aqui, ó, para falar com a isso. gente. É uma relação boa que a gente tem em Blue e com a Sirlene, é uma relação, eu falo que são relações humanas e a gente gosta de nutrir muito isso. Eu espero te encontrar aqui em um outro episódio, de um outro podcast, que a gente possa falar de um outro tema, ou que daqui a 6 meses a gente volte e fale sobre a evolução da tecnologia, que quero te ver aqui de novo, que a gente possa construir aí uma relação também aqui no podcast, que é o Bluecast, podcast da Blue, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Perfeito. Obrigada, Si. Eu que agradeço.